Dores de cabeça são um problema, mas tratamentos podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que frequentemente enfrentam esse problema, encaram esse desafio. Acompanhe na reportagem de Débora Radassi. As dores de cabeça da Maria são frequentes. Chega a incomodar entre 15 dias a um mês. Ela já fez tudo o que podia para amenizar, mas mesmo assim, as dores persistem. Eu costumo tomar chá para aliviar a dor, mas eu não ando tomando remédio não. Não tenho remédio assim, eu tomo um analgésico, uma dipirona para passar, para aliviar, né? Na realidade, para aliviar. Não para passar, porque ela não passa. Tratamento eu nunca fiz não, só tomo mesmo o que o médico passa, um analgésico, assim, algo assim. Tratamento mesmo, já fiz exame, uma tomografia, fiz ressonância, não tenho nada. A dor de cabeça pode ser leve, mas em alguns casos pode ser forte e acompanhada de náuseas, vômitos ou maior sensibilidade à luz. O termo médico utilizado para aquilo que conhecemos como dor de cabeça é a cefaleia. Um alerta de que algo não está funcionando direito no corpo e precisa ser verificado. Quando a dor já é uma queixa antiga do paciente, o próprio paciente reconhece, como eu citei o exemplo da enxaqueca, da cefaleia tensional, que são dores que se repetem. Elas acontecem várias e várias vezes. Porém, algumas dores de cabeça são diferentes. A pessoa, nossa, essa dor de cabeça está diferente do que eu habitualmente costumo sentir. Então, nesses casos, é que é recomendado uma investigação mais aprofundada, quando a dor de cabeça muda o padrão. Em alguns casos, não é necessário de prescrição médica para comprar analgésicos. Segundo os dados do Conselho Federal de Farmácia, a facilidade de aquisição desses produtos gera um aumento no consumo. E o efeito pode ser oposto. Ao invés de tratar, agravar mais ainda o quadro de saúde. O neurologista ainda diz que a automedicação pode trazer danos. O ideal é procurar um médico. Os analgésicos eles estão ali disponíveis nos balcões das farmácias, não precisa de receita, você vai lá e compra. Porém, isso pode trazer risco, né? Você se automedicar pode trazer algumas consequências, inclusive cronificar a dor de cabeça. Olha o que eu falei, você está com dor de cabeça, busca um analgésico para melhorar, mas se você consumir de forma exagerada, aquele analgésico pode prejudicar. O tratamento controla as crises para que elas não ocorram. A primeira coisa é identificar qual a causa. Se é uma dessas dores de cabeça conhecidas, como enxaqueca e cefaleia tensional, existem tratamentos preventivos, que a pessoa toma todo dia, como remédio de pressão alta, como remédio de diabetes. Então, a pessoa pode tomar um tratamento para dor de cabeça para prevenir. Quando é relacionada a essas outras condições, eu citei como exemplo dengue, covid, a própria chikungunya, normalmente esperar o processo infeccioso, né? Que normalmente a dor cessa quando o processo infeccioso vai embora. E a Maria deseja viver sem o sofrimento das dores de cabeça. Ser feliz sem dor de cabeça, que é uma coisa assim, eu acho até meio difícil. Aí, vamos saber mais a respeito deste tema com o Dr. Irapuá Ricarte, ele que é neurologista e vai conversar conosco a respeito deste assunto. Dr. Irapuá, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vocês podem participar também, tá? Mande mensagens para 99910-0066 para tirar as suas dúvidas. Doutor Ricarte, doutor Irapuá Ricarte, nós vimos aí na reportagem que identificar a causa da dor de cabeça ou da cefaleia é o primeiro passo. Que recursos a medicina tem para fazer essa identificação das razões? Então, frente com a dor de cabeça, né, a primeira coisa que o paciente sempre tem uma dúvida é qual é a causa da dor de cabeça. É importante a gente citar aqui, deixar bem claro, que para a maior parte dos casos de dor de cabeça, a simples história do paciente, a anamnese, o exame neurológico, o exame físico é suficiente para dar o diagnóstico. A gente divide as cefaleias, as dores de cabeça, em dois grupos. Primárias, onde a dor de cabeça é a própria doença, e secundárias, onde a dor de cabeça é causada por uma outra coisa, né? Sinusite, uma hemorragia subaracnoide, um tumor. Esse segundo grupo geralmente preocupa mais o paciente, mas isso é menos de 5% dos casos. Essa hemorragia subaracnoide ou tumor. Podem provocar, obviamente, dor de cabeça, mas não correspondem à maioria dos casos. Não, nos estudos eles representam 2% dos casos. Porque a cefaleia pode provocar sustos no paciente, né? E geralmente os pacientes pensam no mais grave.
Justamente. O paciente, a primeira coisa é colocar no Google e procurar e vai ver uma lista de doenças, sempre vai ficar assustado pelas mais graves. Mas, na verdade, na maioria dos casos, a cefaleia é a própria doença, né? E aí entra as cefaleias primárias chamadas, onde é mais comum é a cefaleia tensional, mas não é aquela que traz mais o paciente ao médico. A dor de cabeça que mais traz o paciente ao médico é a enxaqueca. E vamos falar sobre ela agora. E você perguntando, tá? 999-10-0066, número do nosso WhatsApp para você tirar a sua dúvida. Então vamos falar sobre enxaqueca, que eu posso considerar a cefaleia mais comum. Não. Enxaqueca não é a cefaleia mais comum. Enxaqueca é a cefaleia que mais traz o paciente ao médico, que mais faz procurar um neurologista, um pronto-socorro. A mais comum é a cefaleia tensional. Mas ainda assim, sendo a segunda cefaleia primária mais comum, ainda assim é muito comum, né? Alguns estudos mostram que cerca de 22% da população mundial sofre com enxaqueca. E quando a gente pega só o grupo de mulheres em faixa em idade fértil, de 15 a 45 anos, 40 anos, quase 30% dessa população é acometida. E a causa? A enxaqueca é hereditária, né? A enxaqueca é uma doença que muitas vezes o paciente procura uma causa para a enxaqueca. Na verdade, a pessoa nasce com a predisposição a ter enxaqueca, né? E desenvolve e passa a ter as crises. Alguns pacientes relatam piora com algumas circunstâncias, né? Piora com privação de sono, piora com algum tipo de alimentação, mas esses fatores desencadeantes podem estar presentes ou não. Certo. Mas a enxaqueca é uma doença hereditária. Mas é verdade que existem fatores que desencadeiam? Por exemplo, a falta de sono de fato pode levar à enxaqueca? A alimentação também pode levar? Existe uma lista dos alimentos, por exemplo, que causam enxaqueca? Muitas vezes o paciente se culpa por ter dor de cabeça. É importante frisar que existe muito mito em relação a isso. Não existe assim, provas científicas contundentes que muitos alimentos costumeiramente associados à piora da dor de cabeça, como glúten, lactose, chocolate, não existe comprovação que isso realmente desencadeia as crises. Agora, existem algumas condições, sim, que podem piorar. Uso de bebidas alcoólicas, privação de sono, estresse, transtorno de ansiedade. Então, essas condições podem ser um gatilho para a crise. Mas é importante a gente ressaltar que o paciente pode ter dor de cabeça e, na maioria das vezes, a dor de cabeça vem na enxaqueca sem nenhum gatilho, sem nenhum fator desencadeante. Essa dor, ela atua onde? Em que parte da cabeça fala da enxaqueca, ela aparece? O que faz a enxaqueca doer tanto? O que muda na nossa estrutura que provoca essa dor que é limitante, né, para muita gente? Na verdade, existem várias teorias, né, para a ocorrência da enxaqueca. Algumas teorias passam pelo fato de acontecer uma vasodilatação das artérias cerebrais, mas também existe uma ativação de estruturas dolorosas no nosso crânio que levam à perpetuação da dor. E ela não vai passar de enxaqueca, ela não desenvolve um outro tipo de problema? Não. A enxaqueca, em geral, ela traz dor, mas pode ter outros sintomas associados. Não, mas eu digo assim, ela não pode virar, por exemplo, uma doença crônica mais grave. A enxaqueca pode cronificar e tornar-se uma cefaleia crônica, né? Existem alguns casos de infarto, né, migranoso, mas isso é algo mais raro, entendeu? Muito bem. Bom, mensagens dos telespectadores, as dúvidas chegando pelo 9910-0066. Vamos lá. Vamos ver o que dizem os nossos telespectadores. A Socorro Tabatinga, obrigado pela audiência. Como diferenciar a cefaleia primária e a secundária? Então, como eu comentei, né? Cefaleia primária é onde a dor de cabeça é a própria doença. E cefaleia secundária é quando a dor de cabeça é causada por um outro fator, né? Tem uma causa específica para isso. Principalmente a gente vai diferenciar isso através da história do paciente e do exame neurológico, do exame físico. Naqueles pacientes que a gente tem alguma coisa na história que faz a gente pensar que pode ter uma outra causa para dor de cabeça, por exemplo, uma dor de cabeça de início súbito, uma dor de cabeça progressiva sem melhora, uma dor de cabeça nova após 50 anos de idade, um paciente que tem história de imunossupressão, como usa quimioterápicos, paciente com história de câncer. Nesses pacientes, a gente vai abrir mão de recursos, de uma propedêutica diagnóstica, ressonância de crânio, né, e outros exames, a depender de cada caso. Próxima pergunta do telespectador aqui no nosso 999100066. Vamos lá. Quem manda é a Joyce Meire. Obrigado, Joyce. Boa tarde. Na enxaqueca, é normal ter ânsia de vômitos ou até mesmo vômitos? Sim, é normal e faz parte dos critérios diagnósticos.
da enxaqueca. A enxaqueca tem critérios diagnósticos. É uma dor de cabeça que dura de 4 a 72 horas. Geralmente ela é de um lado da cabeça, mas pode ser dos dois lados. Uma dor de cabeça que piora com atividade física ou que o paciente evita fazer algum esforço porque piora a dor. É uma dor de cabeça que geralmente ela vem acompanhada de náuseas e ou vômitos. E o paciente tem uma intolerância à luz, ele está em ambientes claros ou a som, né? Piora com isso. O que ela faz no meio da crise? Existem remédios que são oferecidos ali à beira do balcão nas farmácias, que são considerados remédios mais simples. É possível tomar esse tipo de medicação? Sim. Quando o paciente está na crise de enxaqueca, né, costumeiramente, ele necessita de uma medicação para abortar a crise, que a gente chama de tratamento da fase aguda da enxaqueca. Né? Pode ser um dipirona, um paracetamol, alguns casos mais graves, um triptano, por exemplo, como sumatriptano, né, naratriptano. Então, o paciente pode abrir mão dessas medicações. O que a gente tem que deixar claro aqui é que deve ser evitado o uso costumais dessas medicações, né? Porque quando você usa de forma frequente essa medicação, mais de 2, 3 vezes por semana, isso passa a cronificar a dor, né? E existe uma condição chamada cefaleia por abuso de analgésicos. Quando o paciente usa medicações analgésicas por mais de 10 a 15 dias, por mais de 3 meses consecutivos. E aí a dor de cabeça passa a cronificar. É como se ela começasse a resistir à própria medicação. Isso é paradoxal, mas o uso do crônico de medicações faz com que a cefaleia cronifique. Então ela deixa de ser uma dor de cabeça esporádica, uma dor de cabeça que acontece 1, 2, 3 vezes por mês, uma vez por semana, e passa a ser uma dor de cabeça diária. E pode chegar a casos que o paciente tem dor de cabeça frequente, todos os dias, né, que não melhora nada, e nesses casos a gente tem que, é mais difícil ainda tratar o paciente. Tá. Mensagem dos telespectadores. Vamos lá. Marcos Antônio. Doutor, sensibilidade à luz e ruído causa dor de cabeça? Então, pacientes com enxaqueca, ele tem uma intolerância, né? Ele tem uma sensibilidade à luz, né? Uma sensibilidade a som e também a cheiros. Então, nessas condições, isso pode piorar a dor de cabeça dele. Pode agravar. Pode agravar, se for um paciente com enxaqueca. Outros tipos de dor de cabeça, por exemplo, como a dor de cabeça tensional, a cefaleia tensional, não tem essa característica. Isso não é todos os tipos de dor de cabeça. Especificamente em enxaqueca, isso ocorre. Agora, uma vez que cronificou, a pessoa já tem dor de cabeça com muita frequência, os remédios já não fazem efeitos. Que próximo passo pode ser dado? Porque a qualidade de vida do paciente fica comprometida, né? Então, quando o paciente tem uma dor de cabeça crônica, primeira coisa, não deixar se tornar crônica, né? E existe tratamento para isso, né? Inclusive, deixei claro aqui, antes de mais nada, inclusive esse é o mês de conscientização da enxaqueca, da dor de cabeça, que a gente chama de Maio Bordeaux. Por quê? Porque quando o paciente, inclusive o lema da campanha é 3 é demais. Então, quando o paciente tem mais de 3 dores de cabeça por mês, por 3 meses consecutivos, esse paciente precisa de uma avaliação especializada. Por quê? Justamente para evitar que essa dor de cabeça se torne crônica. Se a gente identificar esse paciente, iniciar um tratamento adequado, esse paciente não vai se tornar um paciente com cefaleia crônica. Então, uma vez tornar-se crônica, como você citou, a gente abre mão de medicações, né, para poder evitar. São medicações chamadas preventivas ou profiláticas. É uma medicação que você vai usar durante um período, todos os dias, para evitar que essas dores ocorram. Muito bem. Pergunta do telespectador na tela para que você possa acompanhar junto com a gente. Vamos lá. Felipe Moura Varão. Sinto dores de cabeça, que na maioria das vezes vem acompanhado com enjoo e sempre começa pela manhã e no fim da tarde. É a questão colocada, né? A situação colocada pelo Felipe Moura. Tem esses horários, às vezes, de... Não necessariamente. A gente tem que saber que tipo de dor de cabeça que ele tem. Se é uma dor de cabeça que ocorre com frequência, né, tem uma história de dor de cabeça recorrente, com náuseas, enjoo, vômitos, provavelmente é uma enxaqueca, né? Agora tem que ver o resto da história do paciente para a gente ter um diagnóstico mais acurado. Já se sabe por que geralmente se associa a náusea? Já há uma explicação para isso? Na verdade, é a sensibilização de alguns centros no sistema nervoso central que predispõe o paciente a ter náusea, né? Porque a reflexo de náusea, vômito, também é um reflexo com centro no sistema nervoso central. Entendi. Mensagem do telespectador na tela. Vamos lá. As dúvidas dos nossos telespectadores. Jeová, sempre senti dor de cabeça. Recentemente senti dores diferentes, mais intensas. Fiz exames e foi diagnosticado aneurismas. Tem relação entre enxaqueca e aneurisma cerebral? Pergunta o Giovanni. Essa é uma pergunta recorrente no consultório, né? E quando os pacientes me procuram, porque existe uma prevalência de aneurisma na população em geral. Né? Então, muitas vezes o paciente tem dor de cabeça, uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, outro tipo de dor de cabeça, faz um exame de imagem e aparece um aneurisma. A gente chama isso de aneurisma incidental.
né? Dependendo da população estudada, a gente pode encontrar uma prevalência de 3, 5% de aneurismas. Ah, é? E isso não necessariamente é a causa da dor de cabeça, da enxaqueca, entendeu? E essas pessoas nem tomariam conhecimento? Aneurisma não causa dor de cabeça, se não romper. Né? A dor de cabeça do aneurisma é quando acontece uma ruptura do aneurisma e extravasamento de sangue para o espaço subaracnoide, que é a hemorragia subaracnoide, que é um tipo de AVC hemorrágico. Aí o paciente tem dor, mas só o fato de ter aneurisma não causa dor. Isso é difícil explicar, o paciente muitas vezes é difícil entender, mas essa é uma questão corriqueira no nosso cotidiano, no consultório, porque quando a pessoa tem dor de cabeça, a primeira coisa que ela faz é fazer uma ressonância, sendo que na maioria das vezes não é necessário. Entendi. Próxima pergunta, vamos lá na tela, 999-10-0066. Minha esposa sente muita dor de cabeça. Pode ser por causa do anticoncepcional? Então, as pessoas querem achar uma causa para a dor de cabeça, né? Sempre, né? O paciente se sente culpado pela dor. É importante a gente, mais uma vez aqui, ressaltar que a maioria dos pacientes com enxaqueca, né, ele não tem nenhum fator para causar aquela crise. O paciente teria crise de qualquer forma. Agora, voltando à questão, sim, alguns pacientes podem piorar com o uso de anticoncepcional, mas é importante a gente frisar que mesmo sem uso, ela poderia também ter dor de cabeça. Certo, então o senhor não afirma que existe uma relação direta? Pode ter uma piora em alguns pacientes com enxaqueca, mas poderia acontecer mesmo sem uso de anticoncepcionais orais. O senhor falou por mais de uma vez que o paciente, às vezes, sente-se culpado pela dor de cabeça, indicando que, na verdade, o paciente não tem culpa de ter dor de cabeça. Nesse sentido, não fica mais difícil falar sobre prevenção? Não necessariamente, porque existem modos formas farmacológicas, não farmacológicas, de a gente prevenir a enxaqueca, por exemplo, né? Não farmacológico, o que a gente pode fazer para prevenir isso, né? Controle de obesidade, atividade física, né? Então, a obesidade pode trazer enxaqueca? Pode piorar a enxaqueca. Piorar a enxaqueca. Sedentarismo pode piorar. O paciente que tem depressão, ansiedade, se for tratada, pode ajudar no controle das crises. Uma boa qualidade de sono, se o paciente não dorme bem, né, por algum motivo, ou por ter um insônia mesmo, se ele tiver uma qualidade de sono adequada, pode melhorar a dor e evitar o uso diário crônico de analgésicos. Também o paciente pode fazer isso, evitar ficar tomando remédio todos os dias. Agora, eu estou falando porque muitas vezes o paciente fala, eu comi aquilo, deu dor, né, comi aquilo, dá dor. Logicamente, existe uma variação individual enorme e alguns pacientes podem realmente ter alguma das crises desencadeadas pela alimentação, mas de forma geral, isso não é uma verdade para todos os pacientes. E o paciente quer achar, né, uma culpa, uma causa para dor. Usei o anticoncepcional oral e causou dor, comi melancia e causou dor, comi o queijo e causou dor, comi o chocolate. E que eu falo para meus pacientes, você pode comer manga verde com sal, pimenta, leite, ovo no sol quente, junto com carne de porco. Não vai ser isso necessariamente que vai causar dor de cabeça. Perfeitamente. Né? Olha, tem até uma pergunta relacionada a essa ideia. Vamos lá. Vamos lá. Socorro Rodrigues. Tenho 2 hérnias de disco no pescoço e quando estão inflamadas, sinto dor de cabeça. Isso é normal? A primeira coisa é saber assim, como é que ela sabe que está inflamada, né? Então, assim, hérnia de disco é uma situação... Hérnia de disco, uma discopatia degenerativa que a gente chama, né? O que é? Entre as vértebras, existe uma chamada disco intervertebral, entendeu? Que serve para amortecer, né, essa articulação. Alguns pacientes, na população geral, isso é um achado que é muito comum. Nem sempre isso é causa de dor. E alguns pacientes, quando ela comprime algumas estruturas, pode levar uma dor cervical, geralmente, pode irradiar para a cabeça. Né? Tem que saber, caso a caso, se isso é a causa da dor dela ou não. Às vezes, isso pode ser um componente que gere dor, no caso dela, ou não, né? É difícil afirmar sem saber uma história, sem examinar o paciente, mas sim, pacientes com discopatia cervical, por exemplo, isso pode ser um gerador de crise, que a gente chama de cefaleia cervicogênica. Mas também pode ser apenas um achado de imagem no paciente que tem uma cefaleia primária ou outra. Doutor, eu queria agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação. Eu considero que essa entrevista foi um absoluto sucesso. Não temos condições de atender a todas as mensagens que recebemos, são muitas. Eu quero agradecer a vocês que mandaram. A gente tentou, ao máximo, colocar mensagens que contemplassem o maior número possível de telespectadores, mas ficaram centenas aí sem ser respondidas, infelizmente, doutor. Se alguém tiver mais dúvida, pode mandar mensagem para mim aí no Instagram e eu estou aberto a... O seu Instagram, por
Pois, o seu Instagram. É Irapuá Ferreira. Irapuá Ferreira, @Irapuá Ferreira. Isso. Aí pode mandar mensagens. Bota Irapuá, só tem eu mesmo, né? De neurologista. Não sou neurologista. Então, Irapuá Ferreira, @Irapuá Ferreira, para tirar as dúvidas dos telespectadores que mandaram mensagens para nós. Muito obrigado, doutor. Tá, eu que agradeço. Doutor Irapuá Ferreira, muito obrigado.